Glória a Deus, aleluias. Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Quero neste momento convidá-lo, depois desses louvores que elevam a nossa alma para se aproximar de Deus, que você já possa estar neste clima de adoração, nesse clima de dependência do nosso Deus. Que esta palavra nesta noite possa chegar ao teu coração, chegar ao teu ouvido e descer para a tua alma. Em nome de Jesus é o que eu desejo para você nesta hora. Gostaria de fazer a leitura da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Nós temos aqui um sermão conhecido como Sermão do Monte, como as bem-aventuranças, as beatitudes, Beatitudes, Sermão da Montanha. Capítulo 5, nós vamos ler apenas um versículo, versículo 4, que diz assim: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Vamos orar? Deus pode falar com você nesta noite através deste versículo, através desta palavra que vamos desenvolver nesta noite. Estamos ensinando a palavra do Senhor neste lugar, e essa é a terceira lição sobre o Sermão do Monte. Existe um livro escrito por Martin Lloyd, Estudo no Sermão do Monte. É fantástico, aconselho você a adquirir e ler e praticar as palavras ali, com certeza serão de grande valia para a tua vida. E nós vamos aqui iniciar com esta oração. Pai querido, Pai eterno, estamos em tua presença santa nesta hora. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua palavra. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para convencer o pecador. Nós sabemos que tu és poderoso para atrair as multidões aos teus pés. Não a igreja A ou a igreja B, mas debaixo da tua graça, para debaixo do Calvário, para debaixo do sangue de Jesus. Todos nós temos que ir e entrarmos na dimensão do Senhor Salvador da nossa alma. Que nesta noite possamos ouvir a tua voz, que nesta noite possamos ouvir a tua palavra, que esta palavra venha quebrantar o meu coração, venha quebrantar o coração daqueles que nos escutam nesta hora, que a tua palavra venha tratar comigo, venha tratar com cada pessoa, cada família que está agora neste momento, neste culto, que possamos estar ligados em ti. Que nada venha tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor tem para nós nesta hora. Que este momento em que Deus vai falar, onde Deus fala, porque eu creio que o Senhor fala por meio da tua palavra. A tua igreja também crê que o Senhor fala por meio da tua palavra. Que neste momento que a tua palavra será ministrada, que haja palavras em mim, que venha direto do teu trono e vai de encontro ao coração de cada um que está ouvindo nesta hora. Nos ajude a sermos crentes de verdade. A isto eu oro, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, essa vai ser a terceira mensagem, abordando o Sermão do Monte, que inicia aqui no capítulo 5 e vai mais alguns capítulos adiante. Nós temos aqui mais uma qualidade, mais uma característica de um crente que deve ser trabalhado pelo poder do Espírito Santo. Algumas coisas que nós só alcançamos quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Quando Deus vem habitar em nós, Deus transforma as nossas vidas. A primeira coisa que eu quero te dizer nesta noite sobre chorar é que Jesus não está dizendo aqui bem-aventurados aqueles que são fracassados, bem-aventurados aqueles que choram porque tiveram prejuízo financeiro,
Bem-aventurados são aqueles que choram porque perdeu algum parente, porque eles serão consolados. É claro que dentro de muitas coisas dessas características da vida, em que há o choro, em que há o pranto, às vezes a gente encontra um colo, às vezes a gente encontra um abraço, às vezes a gente encontra algo que nos consola, que nos ajuda, mas não é isso que o texto sagrado está querendo dizer. Há uma grande diferença entre o choro natural, entre o choro por causa de alguma necessidade física e daquilo que é um choro da alma. Assim como pobre de espírito não quer dizer pobre financeiramente, sem recursos financeiros ou com recursos parcos, não tem nada a ver com a falta de dinheiro, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a vida espiritual, com o amadurecimento, com andar com Deus, se aproximar do Senhor, ser humilde de espírito, de entender que Ele é grande, Ele é Senhor, Ele é poderoso e nós somos pó e cinza. Agora nós estamos nessa segunda bem-aventuranças, onde Jesus diz: bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são aqueles que pranteiam, derramam lágrimas, porque estes sim, estes serão consolados. Mas que tipo de choro espiritual é esse? É um choro que muitas vezes está faltando na igreja, em que a igreja moderna tem trocado os lenços nos nossos cultos por celulares, por selfies. Nós temos trocado as lágrimas pela presença de Deus, para em alguns instantes dar um sorriso, e às vezes, muitas vezes, falso. Um sorriso de aparência para ficar bem na selfie, ficar bem na foto. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurado a igreja que regressa ao primeiro amor. A igreja que sente a necessidade de chorar nos cultos, de chorar na presença de Deus, de entender a santidade dele, porque toda vez que eu olho para Deus, que eu contemplo a sua face, que eu contemplo a sua santidade, toda vez que eu me deparo com a minha fraqueza, toda vez que eu olho para a Bíblia e vejo nesse espelho os meus pecados, as minhas dificuldades, a minha fraqueza, aquilo que a Bíblia requer de mim, para que eu tenha comunhão com Ele, eu tenho que chorar, eu tenho que lamentar. E o primeiro choro espiritual que eu quero dizer nesta noite é o choro de vergonha. O choro por vergonha de estar na presença de um Deus tão santo, e muitas vezes eu e você estamos em pecado. Quando paramos no final do dia e vamos ver aquilo que nós pensamos, por que eu pensei aquilo? Quando paramos e pensamos, o que foi que eu falei? O que foi que eu pratiquei? Tem muito crente que não sente mais vergonha. Tem muito crente que vive uma vida e o pecado é coisa natural. O pecado não é coisa natural para o crente. O pecado é algo que não faz parte da vida de comunhão com Deus. Toda vez que eu peco, abre-se um abismo. Toda vez que eu peco, eu me distancio de Deus. É necessário voltar a ter esse sentimento. É necessário voltar a ter lágrimas nos olhos.
É necessário voltar a ter essa necessidade de estar diante de Deus e compreender o quanto somos fracos, o quanto somos pó, o quanto somos pequenos, diante de um Deus tão grande, tão poderoso, tão santo. Ele continua bradando do céu e falando para a igreja: sede santos, assim como eu sou santo. Deus requer de mim e de você santidade. Deus requer de mim e de você santidade. Deus requer de mim e de você que nós estejamos quebrantados diante dEle, que o pecado que eu cometo me envergonha, me constranja, me faça sentir que eu tenho que voltar atrás, que eu preciso de arrepender do meu pecado, que eu preciso de estar de novo aos pés do Senhor. Quando olhamos para Deus e vemos a sua santidade, e logo em seguida esta palavra reflete aquilo que Deus quer que eu seja. É por isso que muitos não leem a Bíblia, por isso que muitos não querem saber desta palavra, porque esta palavra constrange. É necessário ler esta palavra e ela provocar mudança em mim. É necessário ler esta palavra e derramar lágrimas de verdade, lágrimas de conversão, lágrimas de entendimento, que o Espírito Santo de Deus quer habitar em nós, quer santificar a nossa alma. Lereandarás. Devemos sentir vergonha dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Tem um livro que fala sobre os heróis da fé e diz que homens, quando estavam orando, se alguém parasse para escutar a oração deles, talvez falaria assim: está em pecado, olha lá, ó, pedindo perdão. Olha lá, se derramando, está aí com a consciência pesada, deve ter feito alguma coisa estranha, deve ter cometido algum pecado, porque a igreja moderna, ela quer estar alegre. A igreja moderna, ela pensa como a igreja de Laodiceia: eu estou rica, eu estou bem, eu estou vestida. E o Senhor vira para ele e fala assim: você é pobre, cega e nu. Aos olhos de Deus, muitas vezes nós achamos que estamos bem, mas o Senhor quer trazer a graça, quer trazer a vida, quer trazer a vitória para a tua vida. Ele quer trazer comunhão. Ele quer que você tenha realmente esse sentimento, esse desejo de chorar aos pés do Senhor. Se nós formos ver alguns salmos, tem salmo de Davi, por exemplo, Salmo 32, que Davi diz que está nadando em lágrimas na sua cama. No começo ele fala que clama pela misericórdia de Deus. E diz o Salmo que ele alcança perdão, ele alcança misericórdia. Quanto está faltando isso em nós? Chorar as nossas misérias, chorar os nossos fracassos, sentir a dor pelo pecado, sentir a dificuldade que isso tudo provoca na minha vida. O quadro que o homem pecador tem de diferente daquele que está perdoado, porque a Bíblia diz que não há nenhum santo, não há nenhum homem santo, mas é o Senhor que santifica a mim e a você. Deus olhou para o mundo e não viu nenhum justo sequer. Mas o Senhor quer justificar você, o Senhor quer santificar você. Mas eu preciso ter essa compreensão, esse choro pela obra de Deus, esse choro que realmente chega ao coração de Deus. Nossos cultos de celular, melhor dizendo, nossos cultos de oração e vigília foram trocados por festas e show gospel. Mas nós queremos a presença de Deus.
Nós queremos aparentar com o mundo. Nós queremos viver dançando igual pipoca. Nós queremos beber bebidas parecidas, descoladas. E queremos a graça de Deus. E queremos a presença de Deus. Que possamos nos voltar nesta noite aos pés de Cristo e rever tantas coisas erradas que eu e você estamos cometendo na casa do Senhor. Precisamos voltar a esse estado de humildade, a preferir o culto de oração, a vigília, onde tem às vezes poucas pessoas, mas a presença de Deus é sentida. Deus responde às orações. Quando as pessoas que vivem só em show, em gospel, quando eles querem alguma coisa, eles vão para as irmãs de oração. Ô irmã, ora por mim, estou precisando disso, precisando daquilo. Quem sabe hoje é noite de você mesmo orar por ti. Quem sabe hoje é noite de você sentir vergonha de pedir tanta oração para um, para outro e nunca orar, nunca consagrar, passar o ano inteiro sem jejuar. E possamos ter esse sentimento no coração de estar aos pés do Senhor. Quem sabe você está aí e a causa deste abismo que você sente de Deus é um sentimento que teve em Adão, quando Adão pecou. Adão quis fugir de Deus. Quem sabe você não está frequentando mais uma igreja? Quem sabe você está fugindo de Deus? Porque muitas vezes a gente fala, eu não vou à igreja nenhuma mais. A gente se revolta contra a igreja, a gente se revolta contra pastor. Ei, eu quero te falar nesta noite, já que você está ouvindo isso. Você não está fugindo do pastor, da igreja, você está fugindo de Deus. Você está igual a Adão, pecou, mas Deus tem graça, assim como Ele fez com a vida de Adão, derramou graça, vestiu o homem. Da mesma maneira que Deus trouxe para eles o castigo pelo pecado, Deus também trouxe esperança. Deus deu palavra de esperança para Adão. Nesta noite, nesta hora, Deus me usa para te dar uma palavra de esperança. Ainda há solução para você. Não chegou o fim. Deus ainda perdoa pecado. Deus ainda abraça o homem. Deus ainda deseja ter relacionamento com você nesta noite, nesse dia, nesta vida. Que você possa se voltar a Deus, que você possa entender que Ele te ama. Talvez a gente se afasta, anda errante pelo mundo, mas aí você se lembra, um dia Deus me usou. Às vezes você escuta uma canção, um hino abençoado, e você fala, eu já cantei esse hino no coral, eu já cantei esse hino no conjunto. Quem sabe isso aconteceu com você, isso acontece com você. Mas eu quero te dizer, ainda há tempo para voltar. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de quebrantar-se diante dEle, de falar para Ele, Senhor, eu acho que o Senhor não me aceita mesmo, mas você vai ver o tanto que Deus vai fazer. Quando damos um passo para Deus, Ele também vem em nossa direção. Ele nos abraça, Ele nos acolhe, Ele traz o seu manto de misericórdia. Há sempre sacrifício. O sangue de Jesus valida neste momento o perdão de Deus na sua vida. O sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário alcança você nesta hora em que você se lembra como o filho pródigo. Eu me lembro agora de Deus, eu me lembro agora do meu pai. Eu vou me levantar e vou para a casa do meu pai. Vem para a casa do pai, vem para a casa do Senhor. Ele tem perdão para você, Ele tem graça para você. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez a vida te quebrou tanto que você se acha incapaz de chegar perto de Deus. Mas eu quero te dizer, Deus
não te esqueceu. Deus continua te esperando. Que esse choro de vergonha da presença de Deus, que esse choro de arrependimento, que esse choro que mexe com a sua alma, além das lágrimas, possa vir sobre você nesta hora, possa você agora verter em lágrimas, mas crendo que Deus te perdoa, que Deus te alcança, que Deus está aqui neste momento para te estender a mão. Seja levantado em nome de Jesus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É Deus que fez você ouvir essa palavra, é Deus que te levanta, é Deus que restitui, é Deus que nos coloca de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos em Lucas, capítulo 18, versículo 13, o publicano está orando, olhando de longe, não consegue nem olhar para o céu. Ele bate no peito e diz: eu sou pecador, eu sou homem miserável, que precisa de misericórdia. Deus tem misericórdia de mim. Ele era pecador, ele sentia sua miséria, ele sentia suas tristezas. Ele se aproxima do Senhor nesta hora e Deus o alcança. Jesus fala: este recebeu a justificação, esse foi justificado, foi para a sua casa, e não aquele que acha que é o cara, que acha que é o tal, que é religioso apenas, que apenas cumpre com o seu papel na igreja. Não, Deus quer muito mais do que coisas. Deus quer muito mais do que participações em algum grupo da igreja. Deus deseja quebrantamento genuíno, quebrantamento real. Quem sabe com tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, seja a hora de um avivamento, de Deus sacudir as nossas vidas, nos tirar daquele conforto, como nós estamos fora da nossa zona de conforto. Nós fomos tirados dessa zona de conforto. Há muitos chorando, querendo estar aqui para ouvir a palavra e não podem. Mas muitos estavam aqui e não valorizavam o culto. Via quando dava, via quando não tinha compromisso lá fora, quando não tinha nada melhor. Deus viu, Deus olhou, Deus contemplou. Quem sabe Deus fechou as portas da igreja exatamente porque eu e você não temos valorizado, não temos buscado a Ele sinceramente, não estamos na presença dEle como Ele merece. Quem sabe eu e você deveríamos estar chorando, deveríamos estar realmente aos pés do Senhor, entendendo as nossas misérias, as nossas dificuldades. Tem um texto da Bíblia que o Senhor fala que Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Quantas vezes nós fazemos tantas coisas para Deus, achando que estamos agradando a Deus e na verdade não estamos. É hora da igreja voltar a si, é hora da igreja voltar a ajoelhar e passar tempo com boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. A igreja precisa chorar, mas é um choro real, é um choro da alma, é um choro que provoca tristeza, porque nós não estamos atendendo às expectativas de Deus. Mas Deus tem todas as armas, todas as formas de te ajudar a cumprir com aquilo que Ele deseja. Ele enviou o Espírito Santo. O seu Espírito Santo dá dons, dá os frutos do Espírito na nossa vida. Todas as ferramentas que você precisa para agradá-lo, o Senhor já derramou sobre a sua igreja. É hora da igreja buscar avivamento, é hora da igreja buscar mais batismo com o Espírito Santo, é hora da igreja realmente se arrepender dos seus pecados, da maneira de cultuar e adorar Ele em espírito e em verdade. Talvez você está sentindo dificuldade aí no seu lar, com tantas coisas acontecendo ao seu redor, de se concentrar, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é aqui nem ali, não é neste monte nem naquele outro monte, não é em Jerusalém, não. Agora é a hora em que os verdadeiros adoradores vão sobressair, e na hora que vier a perseguição, na hora que vier os princípios de dores, na hora que a
igreja for realmente acontecer aquilo que está escrito nesta palavra, ai daqueles que não são sinceros, que não vivem a vida realmente como deve ser vivida, que vivem apenas de aparência. É hora de chorar. Eu te convido a chorar, porque se você chorar por este motivo, Deus vai te consolar. Deus vai trazer graça na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos nos humilhar diante desse Deus tremendo. Nós precisamos reconhecer a nossa posição diante deste Deus. Faça como esse publicano, bata no peito e diz: eu sou, como Paulo disse, miserável. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar desse sistema em que aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero, isso eu pratico? Quem vai me livrar disso? O sangue de Jesus, a presença do Espírito Santo, porque o que anda pela carne é carnal, mas o que anda pelo Espírito é espiritual. Por isso chora no Espírito, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos realmente voltar e relembrar de onde caímos, e o que precisamos é buscar mais dons espirituais do que coisas materiais. Deveríamos estar chorando hoje, deveríamos estar chorando agora, deveríamos estar em prantos, sabendo o quanto que esse Deus é grande e nós somos tão pequenos. O segundo choro que eu quero falar nesta noite é o choro para Sião, é o choro de saudade, é o choro de desejo de ir para Nova Jerusalém. Tem muito crente vivendo a vida aqui, como se ela acabasse aqui. Ei, nós temos uma vida por vir, nós temos uma vida futura, nós temos o reino eterno, nós temos o reino na eternidade para estar com Deus. O Senhor Jesus disse: você fique aí, não turba o seu coração, crê em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Ele não teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando Ele tiver preparado o lugar, Ele virá outra vez e levará você e eu para onde Ele esteja, nós também possamos estar com Ele para todo sempre, para toda a eternidade, seja no céu, seja no novo céus e na nova terra, aonde Ele estiver, na Nova Jerusalém, nós estaremos, os fiéis estarão com o Senhor naquele grande dia. Chorai por saudade de Sião, chorai, talvez agora tem muita gente chorando por esta casa, chorando por essas quatro paredes. Mas a igreja é muito mais do que quatro paredes. A igreja vai além dessas estruturas físicas, porque é o Senhor que é o cabeça desta igreja. Nós somos corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. Não há aqui ninguém melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Só há um aqui principal, só há um aqui na igreja que a igreja deve dar importância e adorá-lo. É o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele para todos sempre e amém. A Ele tudo que somos. Nós devemos ter saudade do céu. Tem muito crente querendo viver aqui, tem muito crente querendo crescer aqui, multiplicar aqui e ficar aqui na terra. Tem muito crente que a maioria do seu dia é correndo atrás de coisas materiais, de coisas pessoais, mas está na hora de sentir saudade do céu. Que esta mensagem faça você sentir saudade do céu, que você possa chorar, que você possa clamar como está escrito em Apocalipse: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja precisa clamar pelo Senhor, clamar pela salvação que vem do Senhor Jesus, clamar por esse Salvador. Precisamos ansiar, o nosso coração precisa clamar de saudade. Nós precisamos olhar para a igreja e compreender que não está tudo bem.
Nós precisamos olhar para a igreja e perceber que tem muita coisa que entrou na rotina. Quem sabe Deus não está aprovando a maneira que estamos trabalhando na sua casa? Tem outro texto na palavra do Senhor que fala um pouco sobre isso, que fala assim: eu não pedi para vocês trazerem sacrifício para mim. Eu me enojo do sacrifício de vocês. Eu me enfado das festas de vocês. Quem sabe nós estamos sem poder congregar porque Deus não aguenta mais esse artifício todo. Quem sabe Deus não aguenta mais ouvir, porque está escrito nesse texto que Deus não aguenta mais ouvir as orações. Pode multiplicar as orações que Ele não vai ouvir, porque é necessário que haja santificação aqui, é necessário que haja santificação aí, é necessário que haja quebrantamento, que haja verdade no servir. Quando eu cantar, eu cante com a alma. Quando eu cantar, eu cante com sentimento. Quando eu cantar, eu cante para adorar a Deus. Não é para agradar, não é para competir, não é para cantar melhor, mais afinar. Não, não, não. Quando eu toco, quando eu canto, quando eu faço, quando eu lidero um departamento, é para honra, é para glória. Eu quero ser um instrumento dele, nas mãos dele, para fazer e agradar a sua vida, agradar a sua obra. Eu quero fazer a sua obra, eu quero sentir desejo de estar aos teus pés. A palavra do Senhor diz no Salmo 137, versículo 1 assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e chorávamos, quando nos lembramos de Sião. O pessoal lembrava de Sião. Tem um texto que fala assim: canta uma canção de lá, mas eles não conseguiam cantar. Eles estavam cheios de tristezas, eles estavam cheios de amargura, porque foram arrancados da terra deles, porque Deus não aguentava mais os sacrifícios, porque Deus não aguentava mais os cultos, porque eles não obedeciam à palavra de Deus. Porque o Senhor, quando colocou eles na terra, falou para eles assim: ó, de 7 em 7 anos eu quero um ano sabático. 6 anos vocês vão trabalhar, 1 ano vocês vão descansar. E depois de 7 ciclos disso, seria o 50º ano, que seria o jubileu. E no jubileu tinha muitas coisas para fazer, mas nós não queremos ouvir a palavra de Deus, nós não queremos obedecer a Deus. Era preciso libertar as pessoas que estavam escravizadas, era preciso liberar as terras dos irmãos que tinham vendido as suas terras, era para entregar de graça, de volta, porque você ficou durante o jubileu com aquela terra, mas o povo não obedeceu, e aí veio o cativeiro, e a razão do cativeiro, de Deus ter arrancado eles de lá e jogado no cativeiro em Babilônia, foi a sua desobediência, foi a sua maneira de cultuar, que não mais agradava a Deus, que Deus não conseguia mais ouvir o culto. Nesta noite eu te conclamo, porque em breve nós vamos voltar para cultuar aqui. E o que sobra de lição? Quanto tempo vai demorar para você deixar a igreja em terceiro lugar? Em último lugar, quanto tempo vai demorar para você deixar a sua vida espiritual passar? Com tantos afazeres, tem gente que diz que não faz isso, não faz aquilo, porque não tem tempo. Agora Deus te arrancou do seu local de trabalho, muitos deles estão dentro de casa, tem tempo de sobra, não sabe o que faz com tanto tempo sobrando. Quem sabe Deus está falando contigo nesta noite. Quem sabe Deus está falando com a igreja dele nesta noite. Quem sabe o Senhor está usando agora como palavra profética na tua vida, para que haja mudança, para que haja desejo de estar na presença do Senhor, para que haja choro, lágrimas nos teus olhos, e você possa estar na presença do Senhor verdadeiramente quebrantado, que você possa se lançar como Neemias. Diz a palavra aqui em Neemias capítulo 1, versículos 2 a 4. Ele ouviu falar, ele perguntou: como é que vai a minha cidade? Como é que vai Jerusalém? Eu tenho um desejo de visitar a minha cidade, eu tenho um desejo de saber como é que está lá.
E aí começam a descrever a situação. Os muros estão quebrados, derribados, as suas portas foram colocadas a fogo, o templo virou morada de lobo, covis de raposa. Diz a palavra que o Neemias, ele vai chorar, ele vai lamentar o estado miserável que se encontra o templo, o estado miserável que se encontra a casa do Senhor, sem muros, sem proteção, sem as portas, sem segurança. Quem sabe nós estamos vindo para a casa do Senhor e não mais há muro em nossa volta. Porque diz um texto da Bíblia que Deus está à volta do seu povo como um monte de Sião. É Deus que nos dá segurança, é Deus que faz este lugar aqui ter sentido. Esse local aqui não é sagrado por causa dos homens que pisam neste lugar. Aqui o momento do culto é sagrado quando o meu coração, o teu coração se junta mesmo à distância. Deus habita nesta igreja, Deus habita agora neste momento que estamos aqui ouvindo esta palavra. Deus habita no meio dos louvores, Deus habita no meio da igreja, quando ela se quebranta, quando ela chora aos seus pés, quando ela compreende, e ela tem saudade do céu, ela tem saudade de estar na presença do Senhor. Estamos precisando ter saudade dos céus. Há duas fases na vida de Neemias. A primeira fase é a fase que ele quer saber notícia. A primeira fase é quando ele chora, é quando ele clama, é quando ele se derrama em lágrima, é quando ele confessa o pecado. Ele faz duas confissões, ele confessa o pecado dele e o pecado do povo. Nós vamos falar disso talvez aqui mais à frente. É necessário ter esse sentimento, esse desejo de estar no céu, mas para eu estar no céu eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar as minhas práticas, eu preciso mudar muita coisa. Porque às vezes estamos na igreja, mas não temos mais a graça de Deus, não temos mais a presença de Deus, Deus não está mais no nosso meio. Que a misericórdia de Deus esteja sobre a nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você. Deus está dando essa oportunidade de mudarmos. Anseio de estar aqui, mas como que você vai estar aqui? Venha pronto para adorar, começa o seu culto em casa, venha andando pela rua, pensando eu vou para a casa do Senhor. Não venha vazio para a casa do Senhor, venha apresentar o teu culto, o seu louvor. Não é os outros que vão louvar, você vai louvar também. Nós somos a igreja do Senhor. Que possamos estar aqui para cultuar e não para assistir culto. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira fase é choro, é pranto, é confissão, é arrependimento. Quem sabe agora Deus está querendo isso de mim e de você. Pranto, clamor, choro, desespero. Mas quem sabe você também pode entrar agora na segunda fase da vida de Neemias, que é a ação. Senhor, o que o Senhor deseja de mim? Deus está fazendo essa pergunta para você nesta hora por meio de mim. Deus quer que você se coloque diante dele agora e pergunte para ele agora o que ele quer que você faça. Você consegue falar isso? Fala aí no seu coração. Se você puder falar em voz alta, fala em voz alta. Se você não puder falar em voz alta, fala no seu coração. Deus, o que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor deseja que eu faça? Neemias se colocou na disposição de Deus. Ele não ficou apenas chorando, lamentando, não. Ele fez algo para que os muros pudessem ser reconstruídos, para que as portas do templo pudessem ser fechadas. Eu e você somos responsáveis pela reconstrução de uma igreja que tem a presença de Deus, que nada venha atrapalhar a comunhão de Deus com você, que nem coronavírus, nenhum problema, nada venha tirar você da presença do Senhor, da comunhão do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Que você volte diferente para a casa do Senhor, que volte a alegria de vir para a casa do Senhor,
Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Tem essa alegria, resgate esse desejo no seu coração nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a igreja tem perdido a sua identidade, porque muitas vezes a igreja tem perdido a direção, porque muitas vezes a igreja tem esquecido de evangelizar, de pregar para quem está fora. Nós pensamos que apenas podemos pregar para quem está fora, mas dentro da igreja está cheio de pessoas também que estão desviadas, que estão precisando de Jesus, que estão precisando se converter. Eu não sei, não está escrito aqui isso para eu falar para você nesta noite, mas quem sabe Deus está falando com você. É necessário ter esse sentimento. Quem sabe você é a dracma que estava perdido dentro da casa do Senhor. É hora de chorar, é hora de entender o chamado de Deus, é hora de voltarmos para Ele, realmente para entender o que Ele quer que nós façamos em nome de Jesus. Deus quer perdoar os teus pecados, Deus quer abraçar você, Deus quer ter comunhão com você. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, choro. O terceiro choro tem a ver com chorar por causa das nossas misérias, como eu falei, que Neemias fez. Ele chorou pelo pecado dele, da família dele, mas também pelo pecado do povo. Chorar pelos nossos pecados, chorar por causa das nossas misérias. Quantos cristãos vivendo a vida insensíveis? Quantos cristãos vivendo a vida artificial? Quantos crentes que são superficiais? O louvor é apenas melodia, não há testemunho, não há vida naqueles que pregam a palavra. Eles ensinam, mas não praticam a palavra. São como os fariseus. É hora de chorar por aquilo que eu estou fazendo errado. Não é hora de ficar olhando e examinando os outros. É igual a Santa Ceia, cada um examina a si mesmo. É hora de parar. Para de olhar para a mulher, para de olhar para os filhos, para de olhar à sua volta. Olha para você, reconhece os seus erros, reconhece a sua vida como está diante de Deus. É hora de chorar por si mesmo, é hora de chorar por aquilo que está acontecendo comigo e com você. O salmista Davi peca, e lá no capítulo 6, no número 6, versículo 2 de Salmo, ele fala: bem-aventurado é aquele, ele diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque já sou fraco, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Versículo 6, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Ele está chorando por causa do seu pecado. Lá no Salmo 32, ele chora mais uma vez, ele pede misericórdia, ele já diz assim: Senhor, versículo 1 de 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, eu fiquei envelhecido. Mas vamos agora para o salmo principal, quando ele peca, está diante de Natã, e Natã aponta o seu pecado. O que Davi fala? O que Davi escreve quando apontar o seu pecado? Ele não se desculpou, ele não acusou Betseba, ele não acusou Urias. Ele falou que ele pecou contra os céus, somente contra os céus. No versículo 1 ele fala: Deus, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. É hora de você pedir para Deus perdoar os teus pecados também, juntamente com esta oração do salmista Davi: segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 7, purifica-me como isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus,
um coração puro, um espírito reto. Cria em mim, renova em mim um espírito que volta para ti, que deseja o céu, que deseja a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer fazer isso na sua vida. O salmista ainda clama: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Faz falta a presença do Espírito Santo na tua vida? Se faz falta, ainda tem solução para você. Se você sente saudade do céu, se você sente saudade da comunhão, se você sente saudade do perdão de Deus, você ainda tem solução para a sua vida, ainda há salvação para você. Venha para a presença de Deus. Faça uma decisão aí mesmo, agora onde você está. Ouça essa palavra e seja cheio de Deus, do Espírito do Senhor. Ele quer trazer vida na sua casa, em você nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos chorar como Davi, encher a nossa cama de lágrimas, clamando por misericórdia, clamando por perdão, olhando a miséria da nossa vida, olhando a miséria das nossas dificuldades e nos colocando diante dele como ele sendo o Senhor e Salvador, aquele que purifica, aquele que lava, aquele que nos torna útil para a sua obra. Aquele que começou a boa obra, ele vai continuar, ele vai aperfeiçoar, ele vai estender a corda um pouco mais para você, ele vai te dar um pouco mais de chance, um pouco mais de oportunidade. Vem para a presença de Deus, mas chore pelas suas misérias, pelas suas dificuldades, pelos seus erros. Para de querer encobrir, para de ficar dando desculpa. Você errou, você pecou. Eu erro, eu peco, e quando isso acontece, só tem uma solução: é se ajoelhar diante de Deus, é quebrantar, é confessar, é se lançar aos pés do Senhor Jesus e Salvador. Satanás vai querer dizer para você que não tem mais chance, Satanás vai querer dizer para você que não há perdão. Meu amigo, se a tua alma chora de saudade de Deus, de saudade da presença do Senhor, é porque Ele ainda está falando na sua alma, é porque você ainda é um escolhido, porque Deus ainda quer te atrair para a presença dEle. Deixa, quebra, abre mão. É necessário muitas vezes abrir mão desta vida de pecado. É necessário abrir mão muitas vezes de coisas que dá prazer na carne. Mas o Senhor Jesus está dizendo agora para você: quer seguir a mim? Então negue a si mesmo, tome a tua cruz e venha, siga a Cristo, siga a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O último choro que eu quero falar nesta noite é o choro de compaixão. Que você possa ter o choro de compaixão. É o choro pelo outro. É o choro que nós estamos cansados de ver tantas coisas na televisão e parece que não mexe mais conosco, porque todo dia é sangue, 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 morte, morte, e muitas vezes nos tornamos insensíveis. Quantas crianças sendo abusadas de pedofilias, quantas pessoas, quantas mulheres sendo estupradas, às vezes até por parentes. Quantas pessoas sofrendo dificuldade e desgraça, e a igreja não chora mais, a igreja não tem compaixão, a igreja não se coloca no lugar. Quando nós vimos um pecador que estava na igreja cantando, adorando e caiu e pecou, quando ele volta, nós somos os primeiros a jogar pedra. Que o sangue de Jesus tenha misericórdia de mim e de você. Que esse sentimento de compaixão possa brotar no teu coração nesta hora. Quando você olhar o caído, quando você olhar aquele que está com dificuldade, tenha misericórdia, estenda a mão, ora por ele, faça uma visita, fortalece ele. Quem sabe Deus vai te usar para ganhar esta alma. Quem sabe Deus vai te usar para salvar mais uma pessoa, para colocá-la no caminho, porque é Deus quem salva, nós não podemos salvar ninguém. Colocá-lo no caminho da salvação, chamá-lo para o caminho da salvação. Deixa Deus te usar. Estamos precisando de ter choro,
E quem chora de vergonha diante de Deus é consolado. Quem chora de saudade do céu é consolado. Deus derrama graça, Deus derrama unção, Deus derrama presença. Nós sentimos a presença do Espírito Santo. Parece que o teto sumiu, parece que o céu desceu. Deus habita no nosso meio, os anjos se fazem presentes. Nós sentimos a presença do Senhor ao nosso lado. Dá vontade de sair da terra e voar, ir além das nuvens, de encontro à presença do Deus Todo-Poderoso e entrarmos nas mansões celestiais. Que o sangue de Jesus tenha poder na sua vida para te aperfeiçoar, que você possa entender que você precisa ter misericórdia, que você precisa se compadecer. Diz a palavra que Jesus chorou, que Jesus fez muitos milagres porque Jesus se compadeceu, porque Jesus via aquele enterro e de repente Jesus entrava no meio e mudava o cenário para a alegria. Onde há choro, Jesus se faz presente. Onde há choro e compaixão, o Senhor se faz presente e derrama graça. O Senhor faz milagre no nosso meio. Deus pode fazer você realmente sair desse monturo, desse charco de lodo e te colocar sobre a rocha, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Jesus chorou por Lázaro. Diz a palavra que Lázaro morreu, e quando Jesus chega, as suas irmãs encontram com Jesus e começam a falar com Jesus, e Jesus diz a Bíblia que ele chora. É claro que Jesus chorou pela morte física. É claro que Jesus chorou porque todo mundo estava chorando. É claro que Jesus se compadece e se coloca no lugar de Maria e de Marta. Mas o choro de Jesus tem um sentido muito maior. O choro de Jesus é por compaixão. O choro de Jesus é de saber que muitas vezes a gente não confia na palavra de Jesus. Jesus está falando, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, Ele pode viver, ainda que esteja morto, viverá. Mas Marta e Maria não compreenderam as palavras. Quem sabe Deus está falando contigo e você não está compreendendo, está pensando que é uma coisa tão distante. Mas o Senhor às vezes está falando para agora, e Jesus falou para aquela hora, e em poucos minutos o Senhor trouxe Lázaro à vida. Mas Jesus também chora por causa daqueles que estão ali. Muitos não foram salvos, muitos se perderam, mesmo vendo o sacrifício, mesmo vendo o poder, mesmo vendo aquilo que Jesus fazia. Eles não creram que Jesus era o Messias. Mesmo Jesus ressuscitando dos mortos, a Lázaro, agora queriam matar a Jesus e a Lázaro, a qual ele tinha ressuscitado. Jesus via tudo isso, e Jesus chora por causa do pecado que tem trazido desgraça na vida do homem. Porque aquele estado de Lázaro, de morte, foi por causa do pecado. Porque é o pecado que gera a morte. Mas Jesus, Ele é o dom gratuito de Deus que traz a vida, e a vida eterna para aqueles que acreditam nele. Ele é capaz de transformar a sua vida, transformar o seu coração. Jesus também chora por Jerusalém. Jesus não está chorando por Jerusalém porque ele vai morrer e não vai ver Jerusalém mais. Não. O texto segue. Ele fala, quantas vezes eu queria Jerusalém, fazer como uma galinha que ajunta os seus pintainhos, os seus pintinhos debaixo da asa e proteger vocês. Mas Jerusalém, vocês são aqueles que matam os seus profetas. É necessário a gente ter um coração que se compadece, porque nem eu, nem você, nem ninguém é perfeito. Somente Jesus é perfeito. Somente Ele é perfeito, e nós temos que ter misericórdia do outro. Mas quando nós não entendemos a natureza do nosso pecado, quando nós não entendemos que o nosso pecado, seja o que for, é igual ao outro, o nome pode ser diferente, mas a condenação é a mesma, é o inferno. Não interessa se foi um pecadinho como você pensa que é os seus pecados. E muitas vezes olhamos para os nossos pecados pensando que os nossos pecados são pequenininhos, e Deus vai dar um jeitinho para nos salvar. Você está enganado.
Não importa o tamanho do pecado, quando você peca, você erra, quando você erra, você está afastado de Deus, e o que é fruto do pecado é a morte, é a condenação, é a perdição eterna. Mas que você possa se compadecer nesta noite, que você possa entender quando você é perdoado, porque assim como você é perdoado, nós também devemos perdoar. Aqueles que choram serão consolados. Aqueles que derramam lágrimas de verdade diante desse Deus poderoso serão alcançados.